João 21. A partir do versículo 1, amém? Diz assim: Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia para os discípulos, e não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, tomou o pão, deu-lhes e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ser ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Simão a Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo e que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graça, louvor e adoração. A tua presença é palpável nesse lugar, Deus. A sua presença é tangível nesse lugar. Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade e te pedimos que toda sabedoria humana se cale, mas que só prevaleça a tua sabedoria, que só prevaleça a tua palavra, que só prevaleça aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Espírito Santo de Deus, eu te dou louvor, honra, glória e adoração. Eu digo: Senhor, tu és bem-vindo. E o Senhor é livre para agir da maneira que o Senhor quiser. Pai, em nome de Jesus, abre corações nesse lugar. Mantenha mentes cativas a Ti nesse lugar. E que todas essas sementes que serão lançadas nessa tarde possam gerar e frutificar a 30, a 60 e a 100 por 1. Em nome de Jesus. Amém? Eu gosto muito desse personagem, Pedro. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho ele o personagem dos discípulos mais parecido conosco, com todos nós. E eu vou dizer por quê. Eu acredito que Pedro foi escolhido o primeiro pastor da igreja porque na verdade ele se parecia muito conosco. Suas características são muito parecidas conosco. E aí você pergunta: como? Tudo começa com Jesus chamando ele ainda pescador. E nós sabemos que esse chamado que Jesus faz para Pedro é um chamado parecido com esse, né? Jesus vai lá, Pedro está pescando a noite inteira com os filhos de Zebedeu, e aí ele não consegue peixe. Jesus disse: lança a tua rede. Senhor, mas eu passei a noite inteira tentando pescar e não consegui, mas sobre a tua palavra eu lançarei.
Você já pensou que ousadia de Pedro? Você não conhece uma pessoa. Pedro não conhecia Jesus. Pedro tinha visto uma pregação de Jesus. E Pedro fica tão admirado com aquilo e ele disse: olha, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E lança a rede. E tem aquela pesca maravilhosa, que as redes estavam quase se arrebentando, né? O barco estava quase naufragando, o tamanho era o número de peixes que ele pescou. E ali, Jesus dá uma palavra para Pedro. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, a partir de hoje eu te chamo não para ser pescador de peixes mais. Eu te chamo para ser pescador de homens. Eu te farei pescador de homens. Vem, segue-me. E Pedro larga tudo e começa a seguir Jesus. E Pedro começa a ver os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, a pregação de Jesus. E então, Jesus chama os seus discípulos e diz assim: o que o povo está dizendo que eu sou? E aí uns dizem: olha, Elias. Dizem que o Senhor é Elias. Dizem que o Senhor é João Batista. Dizem que o Senhor é um profeta. O que eu acho engraçado nessa comparação é que você já reparou que Jesus é comparado a profetas duros de palavra? Né? Dizem que você é Elias. Dizem que você é João Batista. E aí Pedro, sempre Pedro, né? Impetuoso, levanta e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E eu fico imaginando que é igual a escola dominical, né, pastor? Fica todo mundo: eu não vou falar, vai que eu falo uma bobeira aqui, não, eu vou ficar quietinho. Tá perguntando e aí a pessoa não responde, porque fica com medo. Então os discípulos não queriam responder a Jesus. Mas Pedro levanta e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para ele e diz assim: não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o meu Pai que está no céu. E sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja. Pedro, tu és pedra. E sobre essa palavra eu edificarei, sobre esta pedra, esta revelação que Deus te deu. Você tem ideia de que é um homem receber a revelação da base do Evangelho? A base do que viria, a revelação, a construção da igreja foi dada a revelação para Pedro. Pedro recebeu a revelação do que nós estamos vivendo hoje. A nossa base de evangelho é Jesus, o Filho de Deus, que desceu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra do Pai, preparando o lugar, e Ele virá e nos buscará e nos levará com Ele. Sabe qual é o meu anseio? O dia que nós estaremos num culto como esse, e nós ouviremos uma trombeta. E a trombeta vai começar a aumentar, 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 aumentar. E nós vamos dizer: o que está acontecendo? E nós vamos olhar para aquela rua e vamos ver um grande clarão. E vamos correr, e quando nós chegarmos na porta, os anjos do Senhor estarão descendo. E nós subiremos. E nos encontraremos com Ele na glória. E Ele estará com os braços abertos. E Ele nos abraçará e tirará de nós toda lágrima, toda tristeza, e o nosso corpo será transformado para um corpo glorificado. E nós entraremos na Nova Jerusalém, pelas ruas de ouro, contemplando os anjos, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eu anseio por correr por aqueles campos brancos. Anseio por correr para os braços do Pai. Será que nós como igreja já esquecemos que é isso que vai acontecer? Pedro teve uma revelação, e essa revelação se concretizou em nós. E nós temos a revelação de volta. E eu creio que está muito perto a volta do Senhor. Mas esse mesmo Pedro que tem essa revelação é o mesmo Pedro que algum tempo depois vai dizer assim para Jesus. Jesus diz para ele: olha, eu tenho que morrer.
né? É necessário que eu morra e ressuscite, né? Não fala de ressuscitação, perdão. É necessário que eu morra. E aí Pedro, longe de ti, Senhor, fazer tal coisa. Não faça tal coisa. E começa a repreender Jesus para que Jesus não morra na cruz. E aí Jesus diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas da carne, mas das coisas de Deus, das coisas do Pai. Peraí, vamos ver se eu entendi. O mesmo homem que teve a revelação de Deus é o mesmo homem agora que está sendo usado por Satanás, que está deixando Satanás colocar no ouvido dele uma voz contrária àquilo que é a vontade de Deus. É isso mesmo. É o mesmo homem. Então Jesus um dia deixa os discípulos, e os discípulos estão no mar, e Jesus está orando. E Jesus, quando fica sabendo que os discípulos já estão distantes, começa a andar sobre as águas ao encontro deles. E quando eles chegam, o que os discípulos pensam? É um fantasma. E começam a ficar amedrontados. E Jesus diz: não temam, porque sou eu, Jesus. Fala para mim, quantos discípulos tinham dentro desse barco? Mas só um disse assim: se és tu, manda ir ter contigo sobre as águas. Você já parou para pensar? Eu já me afoguei, então você imagina. Eu não sairia daquele barco, mas nem que me empurrasse. Eu grudaria com o dente no casco daquele barco, mas não sairia. Mas você imaginou o primeiro passo na água? Você já parou para imaginar? Você olhar para aquela onda e você fazer isso daqui. Já pensou? Pedro não caminhou sobre as águas. Pedro caminhou em cima da palavra de Jesus. Vem. E quando ele disse vem, então Pedro coloca o pé para fora e começa a caminhar sobre as águas. Primeiro, segundo, terceiro passo, e ele começa a olhar para aquelas águas e começa: será o mesmo homem que teve fé para sair do barco? É o mesmo homem que durante a caminhada começa a duvidar. E aí ele começa a afundar. E diz: Jesus! E Jesus dá a mão para ele e fala: homem de pouca fé. Agora, peraí, que eu não vou entender essa não. Se Pedro tinha pouca fé e saiu do barco, o que eu diria para os outros 11? Fala para mim. Esse Pedro é o Pedro que vai seguindo Jesus. Que vai seguindo Jesus e diz para Jesus: Jesus! Jesus pega eles, leva os discípulos mais chegados até o monte da transfiguração e chega lá e se revela para eles. E aí aparece Moisés e Elias. E aí quando aparece Moisés e Elias, Pedro diz o quê? Jesus, vem aqui, vamos conversar. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma cabana para você, uma para Moisés e uma para Elias. A gente vai ficar aqui e o resto que se exploda lá embaixo. Nós estamos aqui juntos. Espera aí. É o mesmo Pedro que teve a revelação que Jesus não era igual a um profeta. Jesus era superior porque ele era o Filho de Deus. É o mesmo Pedro que agora está comparando Jesus aos profetas, Moisés e Elias, e dizendo: eu vou construir uma cabana para Jesus, vamos construir uma cabana para Jesus, para Elias e para Moisés. E aí a voz de Deus diz: não, Pedro, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Lembra, Pedro, da revelação, Pedro. Lembra? Pedro está sempre oscilando lá e cá. Uma hora está muito, outra hora está lá embaixo. Outra hora vai, outra hora volta. E Pedro continua essa caminhada com Jesus. Continua esse caminhar com Jesus. Continua. Então Jesus diz para ele: é chegado o meu tempo. Senhor Jesus, eu morrerei contigo.
Pedro, você vai morrer comigo? Satanás está cirandando, pedindo a sua alma. Não, de maneira alguma, eu vou morrer contigo, Jesus. É nós. Lá em São Paulo, não sei aqui, né? Lá em São Paulo os jovens falam isso, é nós. Eu vou morrer contigo, Jesus. Pedro, sabe o que eu quero dizer para você? Antes que o galo cante, me negará por 3 vezes. Pedro pega uma espada, coloca a espada e eles vão orar. O mesmo Pedro que disse que ia morrer por Jesus é o mesmo Pedro que dorme quando Jesus está orando. E Jesus volta e diz: o único momento que eu precisei de vocês, da ajuda de vocês, vocês estão dormindo. Vocês não puderam orar comigo 1 hora. E Pedro levanta. E Jesus volta a orar. E quando volta, eles estão dormindo de novo. Mas espera aí, é o mesmo Pedro que disse que iria morrer por Jesus. E aí quando chegam os soldados e dizem: quem é Jesus ali, Judas? E Judas vai lá, cumprimenta Jesus com um beijo. Os soldados vêm, prendem Jesus. Os outros discípulos, metem o pé, saem correndo. Mas o que acontece com Pedro? Desembanha a espada, enfrenta os soldados romanos, vai para cima deles e corta a orelha de Malco. Meu Deus, que ousadia é essa? Cortou a orelha de Malco e Jesus disse: não, Pedro, não é assim que se faz. Porque aquele que vive pela espada, por ela morrerá. Vai lá e coloca a orelha de Malco no lugar de novo e Malco é sarado. E Pedro começa a acompanhar Jesus, agora não mais de perto, agora atrás, bem lá atrás. E Jesus entra no pátio de Caifás. E a fogueira é acesa e as pessoas começam a ver Jesus e zombar de Jesus. Mas Pedro está longe, escondido, bem disfarçado no meio da multidão. Não é mais aquele Pedro que ousado, que enfrentava, que ia adiante. Não é mais aquele Pedro. E uma pessoa identifica e diz: peraí, não é você que andava com Jesus? Eu te conheço. Eu nem conheço esse homem. E pela segunda vez outra pessoa vem e diz: olha, esse seu sotaque aí, eu acho que você andava com Jesus. Não, eu nunca vi esse homem, pare de me perturbar. E pela terceira vez: eu não conheço esse homem. E o galo canta. E a tristeza no coração de Pedro é avassaladora. E Pedro começa a ir embora e diz: acabou tudo. Acabou, para mim já não tem mais jeito. Eu neguei o mestre, eu não fui um discípulo fiel. Para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais chance, para mim não dá mais, para mim já todas as possibilidades que haviam para mim acabaram hoje, acabaram agora. E Pedro começa a voltar para a sua vida passada. Pedro, agora que foi chamado para ser pescador de homens há 3 anos atrás, agora volta a pescar peixe. E começa a levar os discípulos com ele. Vamos pescar. Vamos pescar. Acabou, chega. O que a gente viveu era uma modinha, era uma onda. E Jesus fala assim: eu vou fazer Pedro lembrar de onde eu tirei. E qual é a melhor forma de lembrar uma pessoa de onde ela tirou? Levando ela de volta ao início, onde tudo começou. E aí Jesus vai lá, leva ele naquele início e diz assim: Pedro, tu me amas? Mas aí tem um segredinho aí nessa palavra. Sabe qual é? A palavra aí, ela tem
uma conotação diferente da que Deus vai falar para ele, da que Jesus está falando para ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas incondicionalmente. Tu me amas de maneira incondicional. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, volta. Você lembra para que eu te chamei? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas, volta. Pedro, tu me amas? E Pedro fica indignado porque Jesus está perguntando pela terceira vez. Senhor, tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Mas aqui existe essa diferença de amores aqui. E aqui que tem toda a revelação de Deus nessa palavra. A palavra que Jesus diz para ele nesse texto é: Pedro, tu me ágape. Você sabe o que significa ágape? Amor incondicional. Quantos são pais aqui? Levanta a sua mão. Vocês sabem o que é amor incondicional, não sabem? O filho pode fazer o que for. Vocês vão se chatear, vocês vão ficar bravos, mas o amor não muda, porque não está condicionado ao que o filho faz, não está condicionado à resposta do filho, está condicionado a um amor que é maior do que a sua própria vida, não é assim? Tem uma frase bonita que diz: quando você escolhe ser mãe, para as mulheres aqui, significa que você terá o seu coração fora do seu corpo para o resto da sua vida. E não é uma verdade? Jesus está perguntando para Pedro: Pedro, tu me ágape? Mas a resposta de Pedro, com esse ama de Pedro, é: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Peraí, eu não perguntei se você me filéu, eu perguntei se você me ágape. Senhor, tu sabes que eu te filéu. E qual é o amor filéu? É o amor por interesse. Eu te amo se você me der algo em troca. Eu te amo se você também me amar. Eu faço algo bom para você se você também fizer para mim. Eu gosto daqueles que gostam de mim também. Esse é o amor filéu. E a igreja para nesse amor. Ela não consegue romper daí. Eu conheço pessoas que dizem assim: eu não vou buscar aquela pessoa, não vou atrás dela, ela não liga para mim, como que eu vou ligar para ela? Amor filéu. Só faz porque o outro faz. Mas a pergunta de Jesus não é: você me filéu? A pergunta é: você me ágape? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te filéu. Tu sabes que eu te amo por condição, por troca. Mas sabe o que eu admiro nessa frase, que era o que Jesus queria trazer de revelação para Pedro? Era que Jesus queria ver a sinceridade do coração de Pedro. Jesus queria que Pedro tirasse as máscaras, tirasse a religiosidade, tirasse aquela pose de super crente e reconhecesse que ele realmente não amava Jesus como ele deveria amar. Mas quando ele confessa isso, o que Jesus diz para ele? Vamos lá, versículo 18. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Sabe o que Jesus está dizendo para ele? Agora sim, Pedro, agora nós podemos conversar. Eu te amo com amor ágape, Pedro, incondicional. Mas você me ama com amor filéu, que é por condição.
Mas eu te digo, por você ter me dito a verdade, você ter tirado as suas máscaras, então quando você for velho, vai se cumprir o desejo que você queria fazer agora, quando você era moço. Você queria morrer comigo, não queria, Pedro? Queria, não queria? Pois quando você for velho, isso vai acontecer. Como Pedro morreu? Numa cruz. E foi de cabeça para baixo porque ele não quis morrer como Jesus, porque não se achava digno de morrer como Jesus. No final da sua vida, se cumpriu o desejo dele lá atrás. Senhor, eu morrerei contigo. E morreu como Jesus. Sabe por que isso acontece? Porque quando nós tiramos e entregamos para Jesus a nossa verdade, nua e crua, o Senhor aí pode trabalhar. Porque o Senhor, Ele trabalha na sinceridade do nosso coração. E não nas nossas máscaras e no nosso conceito. Deus não trabalha na religiosidade. Deus não trabalha naquilo que a gente faz de conta que é Jesus, que é um caráter cristão, perdão. Eu quero dizer para você que muitas vezes na nossa vida nós temos sido como Pedros, inconstantes. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. Uma hora nós saímos do barco, nós vamos conquistar, nós vamos vencer, vai acontecer, minha família vai aceitar Jesus, eu vou conseguir conquistar, eu vou conseguir vencer o vício, as drogas, eu vou conseguir sair dessa situação financeira. Mas aí durante a sua caminhada você começa a duvidar. E aí quando você é confrontado, você, não, tá tudo bem, não, eu vou conseguir, eu vou ir, vai acontecer. E você não chega diante do Senhor e diz assim, Senhor, eu não posso mesmo, eu não consigo mesmo, está difícil mesmo, Deus. Sabe o que Deus pede para nós muitas vezes? Pode ser chocante isso, mas é a realidade. Deus pede muitas vezes para nós o nosso lixo. Filho, me dá o seu lixo. Para de carregar isso. Dá para mim. Entrega para mim, vamos trocar. O seu fardo é duro, pesado, mas o meu é leve e suave. Tira isso daí. Para que você está querendo fingir algo que você não é? Fala logo que você não tem, que você não está vivendo isso. E aí eu vou ter condição de te usar e te transformar. Sabe o que Deus está querendo falar para nós? Talvez você tenha dificuldade no seu dia a dia. Amanhã, na segunda-feira, você vai para o seu trabalho, para a sua faculdade. E amanhã, na segunda-feira, você vai fechar alguém no trânsito e você vai ter aquela dificuldade. Você tem dificuldade em ter uma boca santa. E você vai falar um palavrão. Mas você não vai chegar para o pastor e nem para o seu líder e confessar isso. Porque você tem que manter uma postura de santo. Amanhã, na segunda-feira, você vai olhar uma menina que passou, vai cobiçar, vai mexer, mas você não vai contar isso para ninguém, você vai esconder. Porque você tem que fazer que você é o espiritual. E aí sua vida começa a subir e descer. Uma hora tá lá em cima, é a vida montanha-russa, né? Sobe e desce, sobe e desce. E aí Deus não consegue trabalhar com você. Por quê? Porque não há sinceridade no seu coração. Porque você não diz para Jesus, Jesus, realmente eu não consigo. Pastor Félix, eu quero te confessar. Eu realmente tenho essa dificuldade, pastor. Realmente eu sou casado, mas eu olho para outras mulheres na rua. Eu queria te confessar. Eu queria que o pastor orasse por mim. Eu queria que eu fosse aconselhado nessa área. Porque eu quero ser usado por Jesus e eu não quero deixar as brechas. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. O diabo te ajuda a fazer, mas não esconder. Não ajuda a esconder. E nós como igreja temos que ser sarados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? Porque o mundo está olhando para você. Quando você se torna crente, sabe o que você se torna? Vitrine. Quando você passa na frente de uma vitrine, o que você faz? Olha, vê um modelo.
Quando nós nos tornamos cristãos, nós nos tornamos modelo. Ah, pastor, mas ninguém é perfeito. Eu também não sou, realmente. Mas Jesus disse que nós seríamos, porque Ele fez: sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Então, nós temos que correr atrás do quê? Da perfeição. Isso só vai acontecer quando nós confessarmos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Quando nós confessarmos que talvez, pastor, eu tenho uma dificuldade de orar, eu tenho uma dificuldade de jejuar, eu tenho uma dificuldade de buscar, eu quero ajuda, eu preciso. Quando a gente começa a confessar que a nossa vida não está tão boa como a gente quer mostrar para as pessoas que está. Quando a gente começa a dizer: sim, Senhor, eu disse sim para você. E quando eu disse sim, o Senhor contou comigo, o Senhor me chamou. E eu não sei porquê, mas eu sei que aqui talvez tenham pessoas que até está no ministério, você está fazendo coisas para Deus, mas você tem dificuldades em determinadas áreas da sua vida. E você precisa ser curado nessa tarde, amém? Você precisa declarar isso no reino espiritual e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero te confessar, Senhor, eu não te ágape, eu te filéu, eu não consigo te amar incondicionalmente. O segundo ponto que eu quero falar para você dessa mensagem é: qual é o seu amor pelas pessoas ao seu redor? É um amor ágape ou um amor filéu? Sabe por que Jesus diz para nós amarmos os nossos inimigos? Porque Ele estava falando de um amor ágape, um amor incondicional. Porque a única maneira de amar o inimigo é quando você ama independente daquilo que a pessoa faz. Então essa é a única maneira de você amar o seu inimigo. Porque se o seu amor é filéu, você nunca vai conseguir amar. Porque você vai fazer o bem e a pessoa vai fazer o mal para você. E aí? Não suporto aquela pessoa, fala mal de mim, faz fofoca de mim, faz isso, faz aquilo. Ame, declare palavras de bênção, libere a vida dessa pessoa no mundo espiritual. Diga para ela: vai em paz, que o Senhor te abençoe, prospere os seus caminhos. Porque quando nós liberamos a palavra de Deus, quando nós amamos os nossos inimigos e amamos aqueles que nos fazem mal, então nós cumprimos a palavra de Deus e Ele nos abençoa, nos prospera, abre as janelas dos céus, inclina os ouvidos para nós e nos abençoa. Quando nós liberamos o amor de Deus, então as pessoas são transformadas, as vidas são curadas. Eu vou contar para você algo que aconteceu comigo em campo missionário. Eu estava na Bolívia em 2012 com um abençoado que estava comigo. E essa pessoa começou a me afrontar muito nesse campo missionário. E ele dizia para mim: você é insolente, você é orgulhoso, você é isso, você é aquilo. E falava todo tipo de afronta que você pode imaginar assim, diante de mim. E um dia eu sentei com ele assim e disse para ele: querido, eu queria te pedir perdão. Ele se assustou. Eu disse: queria te pedir perdão se a forma com que eu tenho agido tem te passado essa imagem. Porque não é o que eu quero te passar. Eu quero dizer que eu te amo. E se eu tenho feito algo que tem feito você pensar dessa forma, me perdoe. E a palavra diz: aonde não há maldizente cessará toda contenda. Sabe o que precisa para haver uma briga? Duas partes. Se uma parte não maldiz e abençoa, o fogo se apaga. O que a gente faz com os nossos inimigos? Abençoa, ora por eles, ama, abraça, beija. É assim mesmo. É assim que a gente faz. Como você ama o irmão que está do seu lado? Não liga para mim, eu estou cansado de ligar, eu sempre ligo, eu sempre corro atrás, a pessoa não corre atrás de mim. Deixa eu falar para você, Jesus te chamou para ter um amor ágape, incondicional. Ligue, abrace, beije, invista, mesmo que a pessoa não retorne para você, porque o seu galardão não é nessa terra.
O seu galardão é nos céus. O Senhor tem preparado uma coroa para você. O Senhor tem preparado uma morada para você nos céus. E naquele grande dia o Senhor te entregará e dirá: vindes, amados do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Passa para dentro. O Senhor quer gerar em nós um amor incondicional como igreja. O Senhor quer gerar um amor incondicional com tudo. Eu vou te dar outro testemunho para você poder entender o que eu estou falando. Eu sempre vou para o Rio de Janeiro, eu tenho muitos amigos no Rio de Janeiro. E quando eu chego lá, eu vou na casa de um por um e visito um por um. E eu quero abraçar e beijar um por um deles. E quando eles vão para São Paulo, muitas vezes eles não me avisam que foram. Muitas vezes eu fico sabendo pelo Facebook ou por outra ferramenta que eles foram. E nunca foram na minha casa. E aí, outros amigos em comum falam para mim: você é bobo demais. Ninguém te valoriza. Você vai na casa de fulano, você beija ciclano, você liga para Beltrano, você pergunta se está bem. Eu falando: mas eu não faço isso esperando nada em troca. Eu faço porque eu amo mesmo. Eu amo esses caras. Eu amo essas pessoas. E quantas vezes eu vou lá, eu vou na casa, eu vou visitar, eu vou abraçar, eu vou beijar e vou dizer que amo. Quero nem saber. Eu não estou preocupado com o que eu vou ter em troca. Eu estou preocupado em cumprir aquilo que Deus me mandou. Ama, ama, libera amor sobre as pessoas. O mundo precisa de amor, e é o amor de Jesus, o amor que transforma, o amor que liberta. Quero te convidar a você se colocar de pé agora. Sabe o que Deus está querendo fazer conosco nessa noite? Nos batizar com amor. Sabe aquela pessoa que tem te afrontado esses dias? Aquela pessoa que tem inventado calúnias contra você? Nós vamos liberar essas pessoas no mundo espiritual essa noite. Nós vamos dizer: seja abençoado. Senhor te prospere, te guie. O Senhor te guarde a tua entrada, a tua saída. Nós vamos esperar algo em troca? Sabe o que eu quero te desafiar durante essa semana? A você praticar esse amor. Eu te garanto que você será uma pessoa totalmente abençoada por Deus. Liga para aquela pessoa que você deixou de ligar porque ela não te liga. Vai na casa daquela pessoa que nunca foi na sua. Abraça aquele irmão e irmã que está dentro da sua casa e você pelo WhatsApp diz para um monte de gente que você ama, mas o irmão, o pai e a mãe você nunca diz para eles. Ame aquele irmão que você não vai muito com a cara dele, às vezes está dentro da igreja, mas não gosto daquele irmão ali, aquele irmão, ou aquela irmã. Vai lá, dá um beijo nele, dá um cheiro no cangote dele, fala: eu te amo. Libera o reino de Deus na vida dele. Meu pai, ele é uma pessoa muito dura, né? Não é muito de abraçar, de dizer que ama. E aí quando eu abraço, beijo ele, ele faz assim. Não consegue, né? Para ele não é natural. Mas eu quero dizer que quando você começa a fazer isso sempre, isso vira um hábito. E aquilo começa a se tornar natural. E aquilo começa a ser tão comum. Eu não sei se vocês já me acostumaram aqui com o meu jeito, mas eu já abracei e beijei aqui. Todo mundo que eu encontro, eu abraço, beijo, agarro, vem cá. Não é assim? Por quê? Porque eu quero que o amor de Deus resplandeça sobre vocês. Eu quero que vocês sejam envolvidos por esse amor de Deus sobre todas as áreas da vida de vocês. Eu quero que essa igreja evangélica Vida seja uma referência de amor em Laranjeiras, em Serra e no estado do Espírito Santo.
Eu quero que a promessa de Deus de crescimento de vocês como igreja venha se cumprir de maneira tão poderosa, tão majestosa. Porque desde sábado, quando eu entrei neste lugar, a presença do Senhor é poderosa quando vocês se unem aqui. Em poucos lugares eu senti a presença de Deus tão forte como eu senti nesse lugar. Vocês têm um dom especial de Deus de transformar ambientes. Escute bem isso. O Senhor colocou esse nome nesse congresso de jovens, nesse final de semana, não foi à toa. O Senhor está transformando a mentalidade dessa igreja. O Senhor está transformando o caráter dessa igreja. Porque as pessoas que entrarem aqui vão dar testemunho para vocês. Elas vão dizer: eu fui tocado. Eu senti uma presença como eu nunca senti. Eu senti o poder de Deus. Eu fui envolvido pela graça, pelo amor de Deus nesse lugar. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A igreja não é isso daqui. A igreja são vocês. Então, segunda-feira, a igreja vai trabalhar. A igreja vai para a faculdade. Quando você chegar lá, você vai derramar o que você recebeu aqui. Porque isso daqui, deixa eu contar para vocês, é um campo onde você vem ser capacitado para fazer lá fora. As pessoas que estão precisando estão lá fora. E Deus está enchendo vocês como igreja para transformar Laranjeiras. Deus vai usar vocês para diminuir o índice de criminalidade nesse lugar. Vai usar vocês para tirar drogados das ruas. Vai usar vocês para tirar prostitutas das ruas. Vai usar vocês para tocar enfermos e eles serem curados. Deus vai trazer os sedentos para esse lugar. Os sedentos virão. E as promessas de Deus vai se cumprir sobre a vida de vocês. Grave bem o que o Senhor está falando para vocês nessa noite, nessa tarde. O Espírito Santo de Deus está moldando essa igreja. E para que nós sejamos moldados, nós precisamos nessa noite dizer: Senhor, hoje eu tenho algumas dificuldades, mas eu sei que se eu for sincero contigo, o Senhor é fiel para me transformar. A um ponto de que até a sombra de Pedro curava. Você não tem vontade de passar num lugar e ver um paralítico e tocar e ele levantar? Você não tem vontade de tocar no cego e ele enxergar? Deus tem isso para vocês. Mas você precisa dizer para Jesus: Jesus, hoje o que eu tenho talvez só seja o lixo. Eu estou tão mal, Senhor, que eu só tenho isso para te oferecer. Mas, Senhor, troca o meu lixo pelos presentes que o Senhor reservou para mim desde a fundação do mundo. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos uma restauração e uma transformação, Senhor, na mente, no coração. Senhor, uma transformação, Pai, de interesse por um amor incondicional, Pai. Um amor que avança, um amor que vai além, um amor que toca, que transforma, que liberta, que envolve. O amor pelo qual o Senhor entregou o seu Filho amado na cruz do Calvário por essa igreja. Porque quando o Senhor estava sangrando naquela cruz, o Senhor via um por um desses filhos que estão aqui nessa noite. E o Senhor dizia para eles: vai valer a pena. Vai valer a pena morrer. Porque em 2014 haverá um povo que vai entender a minha palavra, que vai se posicionar, que vai ser cheio da graça e do amor de Deus, e vai mudar a realidade à sua volta. O Espírito Santo de Deus derrama sobre vocês ousadia, espírito de ousadia,
Proatividade. Não espere ninguém te mandar fazer. Você vai se levantar e vai dizer: olha, pastor, olha, líder, eu vi uma necessidade na igreja, não tem ninguém que faça, eis-me aqui, eu quero fazer. Não, eu não quero nada em troca, eu só quero corresponder com o amor de Jesus. Olha, pastor, eu percebi que a igreja está precisando disso, eu quero ajudar. Em nome de Jesus, eu quero liberar o amor de Jesus sobre vocês nessa noite. O amor de Jesus sobre vocês nessa noite. Queria que a banda subisse aqui. Nós vamos adorar o Senhor agora e nós vamos declarar esse amor de Jesus, amém? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Nós vamos pedir para o Senhor trocar o nosso coração agora. Vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração de carne. Vai tirar o coração duro, o coração que não ouve, que não recebe a boa semente. E nós vamos trocar por uma semente poderosa do Senhor. Nós vamos trocar por um coração cheio do Senhor. Feche os teus olhos, fale com Deus agora, fale com Deus agora, fale com Deus agora. Enquanto o louvor vai estar adorando, eu quero que você libere as suas palavras, não espere eu te falar. Você tem o Espírito Santo, você não precisa de comando. Nós estamos cansados de manipuladores na igreja. Homens que manipulam a igreja. Você não precisa ser manipulado, você só precisa corresponder com o Espírito Santo de Deus. Ele é o líder da igreja e é Ele quem governa e vive em você. Se você quiser levantar a mão, você levanta. Se você quiser gritar, você grita. Se você quiser correr, você corra. Deixa o Espírito Santo de Deus te guiar. Se você está sentindo nessa hora de vir aqui à frente, para que nós possamos orar por você, eu quero que você tenha liberdade para sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero que você que foi tocado por essa palavra, deixe o Senhor fluir nessa noite. Eu quero que você saia e venha aqui na frente, em nome de Jesus. Não fique tímido, não fique com vergonha. Dê um passo de ousadia. Dê um passo de ousadia diante do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Existem mais pessoas aqui, em nome de Jesus. Se existe alguém aqui que não conhece o amor de Jesus, você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Você que não conhece a Jesus, você que não aceitou Jesus ainda, você quer nessa noite confessá-lo como teu Salvador, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, porque você se decepcionou com líderes, você se decepcionou com a igreja, você se decepcionou com um monte de coisas, eu quero te chamar, vem aqui na frente. Você que quer retornar aos caminhos do Senhor, você que quer dizer basta, eu quero viver esse amor, eu quero viver. O Senhor me fez recordar nessa noite do seu amor. O Senhor me fez recordar nessa noite que o Senhor me ama incondicionalmente e que o Senhor me atrai para os seus braços de amor. Eu quero que você que ficou no seu lugar, feche os teus olhos, vamos orar por essas pessoas que estão aqui. Nós vamos abençoá-los, nós vamos liberá-los, nós vamos declarar o amor, a graça, o poder de Deus sobre eles, amém? Percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. O Espírito Santo de Deus, Ele me ama. Ele me amou.
Deus. Eu quero declarar o seu amor, a sua graça, a sua fidelidade sobre essas pessoas aqui. Senhor, todas elas, Pai, aquelas que saíram do seu lugar e se dispuseram a receber o amor ágape incondicional. Espírito de Deus, aqueles que levantaram afrontas contra essas pessoas aqui agora. Oh, nós liberamos essas pessoas do mundo espiritual. Pra perder ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, derrama o teu amor sobre a Igreja Evangélica Vida agora, Senhor. Sobre cada pessoa que está no seu lugar agora. Sobre cada um, Senhor, que veio aqui nessa tarde. Espírito Santo de Deus, eu te peço agora, Senhor, troca o coração da tua igreja. Oh, Pai, dê um coração de amor, dê um coração de verdade. Senhor, as pessoas que estão entregando seus caminhos ao Senhor agora. Pai, cada pessoa que está aqui se disponibilizou a viver o sobrenatural de Ti. Aqueles que estão voltando para Ti agora. Ó Espírito Santo de Deus, nós te damos liberdade, Senhor, e te pedimos. A hora vem, Senhor Jesus. Nós liberamos, Senhor. Nós liberamos o Teu amor neste lugar. E nós declaramos vida de Deus. Vida de Deus. Vida de Deus, vida de Deus, vida de Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Eu não sei se Deus vai me permitir voltar aqui outra vez, mas se Ele me permitir, eu quero dizer para você que quando eu voltar, eu vou ouvir os testemunhos do que Deus fez aqui. Do que Deus está fazendo, que Deus está trocando corações nesse lugar. Deus está trocando prioridades nesse lugar. Vocês vão olhar pelos sedentos e vocês vão chorar pelos sedentos. O coração de vocês vai clamar de amor de Deus pelas almas. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, aqui dentro, em nome de Jesus, você vai viver o sobrenatural de Deus para o que Ele tem para esse tempo. Chega! Chega! Nós não queremos ser mais uma igreja, nós queremos ser a igreja, a noiva do Senhor. Porque a igreja, qualquer um pode abrir uma porta e fazer uma igreja. Mas ser igreja é diferente de ter uma igreja. Ser é diferente de ter. Nós não temos uma igreja, nós somos a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Às vezes a gente ouve esse versículo e acha que é o inimigo nos atacando e ele não vai prevalecer. Não é isso que o texto diz. O texto, você já viu alguém atacar alguém com porta? Está dizendo que a igreja vai avançar. E a igreja vai chegar na porta do inferno e vai fazer bum, bum, bum. E as portas do inferno não vão prevalecer. Elas vão se abrir. E todos aqueles que o inferno roubou, aqueles que foram roubados pelo inferno, a igreja vai entrar lá e vai tirar das mãos de Satanás e vai trazer de volta
porque eles são filhos de Deus. Oh! Aplauda, 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 aplauda o Senhor. Oh!